Os anjos segundo o Espiritismo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana anterior. Então, nós vimos na semana passada que os demônios, eles são alegorias, são formas que nós criamos para simbolizar e representar quando a natureza dos instintos animais, eles se sobrepõem ao sentimento e à razão humana. E a gente imagina eles como sendo normalmente como sendo figuras, né? Porque existe a possibilidade de imaginarmos mais do que uma entidade demoníaca, repulsivas, porque nós entendemos que para o sentimento civilizatório, essa sobreposição dos instintos sobre a razão e a emoção humana acaba dificultando a nossa vida dentro da sociedade e a nossa evolução espiritual também. E os anjos entrariam mais ou menos no mesmo contexto, só que agora em sentido oposto. As figuras dos anjos, que são imaginados dentro, principalmente da cultura judaico-cristã, nada mais são do que seres que conquistaram um alto grau de liberdade devido à sua evolução. Então nós imaginamos normalmente os anjos como sendo criaturas aladas, criaturas com asas, representando que para eles não existe limite espacial, aonde essas criaturas poderiam ir onde elas bem entendem, e isso tem um significado de que com a evolução do ser humano, ele acaba adquirindo mais liberdade. Seria como que com a evolução você tem mais noção das suas responsabilidades. Lógico, a divindade lhe confere maior liberdade de ação, ou seja, o anjo seria uma figura que estaria distanciado dos seus erros do passado, de vidas anteriores, e por aí seria em diante, tá? Então seria basicamente isso. As figuras dos anjos também são ditas em muitas passagens como sendo mensageiros da divindade. E é nesse sentido que nós também podemos compreender as figuras angelicais, porque os anjos podem de fato serem imaginados como mensageiros de Deus, né? Agora, os anjos já nasceram anjos e os demônios já nasceram demônios. O Espiritismo entende que não. O Espiritismo entende que existe apenas uma fonte primária de toda a vida inteligente, seja ela aquilo que nós entendemos como vida humana, seja ela a vida angelical ou demoníaca, né? O que acontece é que nós estamos falando do mesmo princípio inteligente em estágios evolutivos diferentes. Então nós teríamos a situação demoníaca, que seria quando o homem ele está decaído, deixando seus instintos animais e ficarem acima das suas emoções e a sua razão. Nós temos a condição humana, quando nós estamos no meio termo, lidando com os instintos e com as emoções e com a razão. Uma hora, algumas desses fatores se sobrepõem ao outro, né? Então, de certo modo, a natureza humana, que é aquela que nós nos encontramos, nós nos vemos em determinados momentos agindo como se fôssemos demônios, né? Figuras diabólicas, e tem hora que nos vemos nos comportando como criaturas angelicais, e a maior parte do tempo uma mistura de tudo, né? Que é o que nós vivemos na nossa condição, boa parte da nossa existência. Depois nós temos a condição angelical, né? O que é a condição angelical? Seria quando o espírito, pelo seu próprio esforço, ele acabou evoluindo e agora ele tem maior conhecimento, tem maior controle sobre todos os seus componentes, né, que formam a sua psique, seja seus instintos, seja a razão, seja a emoção. Ele consegue administrar tudo isso e com isso ele acaba tendo maior liberdade e responsabilidades também. Aí a gente começa a imaginar ele como sendo figura angelical. Então, na verdade, os anjos seriam nada mais, nada menos do que espíritos que adquiriram pelo seu próprio esforço uma maior evolução. Ou seja, ninguém nasce anjo, né? Se torna anjo pela sua própria existência, pela sua própria evolução espiritual, diante de várias e várias existências. E o demônio, aquilo que nós chamamos como o diabo, as figuras demoníacas,
nada mais são do que estágios aonde o ser humano ele não está no seu equilíbrio e ele acaba sendo dominado pelos seus instintos. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, enfim, todos os instintos que governam os animais, com uma diferença. Normalmente os animais, eles não deixam esses instintos acabarem se contaminando por uma razão fria, né? É o que acaba identificando boa parte da figura demoníaca, ou seja, aquela criatura que é capaz de não só se deixar guiar pelos seus instintos, mas durante o processo maquinar, né? Criar estratégias mentais e criar artifícios para que ele possa conquistar as coisas de uma forma egoísta e destruidora à sua volta. Então o demônio seria um estágio passageiro de queda, o estágio humano, que é aquilo que nós normalmente e na nossa condição estamos vivenciando quase o tempo todo, que seria uma mistura de coisas e de alternância de sentimentos e de situações, e o estágio angelical, quando o indivíduo ele superou todo esse descontrole entre essas facetas da psique, né? Essa questão dos anjos e dos demônios, eles são tratados principalmente no livro da codificação O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é sempre uma leitura bastante interessante e que a gente considera como sendo obrigatória para compreender o conteúdo da doutrina espírita de uma forma, vamos dizer assim, mais completa. Então fica aqui então a nossa mensagem de hoje e até mais. Grande abraço.